Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal. Deixe o seu comentário. Também se inscreva no meu canal para você que está no meu canal principal. No link na descrição tem um canal alternativo. O YouTube dá mais relevância para esse canal, mais engajamento. Então se inscreva lá, porque aos poucos ele se tornará o canal principal. Já tem vídeos todos os dias lá. Vamos aqui então, pessoal, para a aula aí do padrão autista, né? Interrupção de alta. Tá? Então, lembrando, começando aqui. Na descrição do vídeo você tem a página do curso de Candlestick completo, página oficial, com vários materiais de Candlesticks ali. Então, clique lá para você visitar a página, ver outras aulas, outros materiais, slides, etc. Então, veja bem, o candlestick, o candlestick de alta, ele vai desencadear um movimento de alta. Pode ser apenas uma correção para continuar caindo, pois o contexto é de tendência de baixa. O contexto vai ser determinado por outras condições, outros indicadores, padrões, etc. Mas ele pode desencadear um início de tendência de alta, se a tendência é de alta. Mas a tendência pode ser de baixa e pode estar indicando fraqueza para reverter. Então, o candlestick de alta vai desencadear uma reversão de tendência acertando um fundo. Então, tudo vai depender do contexto, onde o contexto ele vai ser caracterizado, determinado, estabelecido por outros indicadores. Candlesticks sem algo que determine o contexto não valem absolutamente nada. Você não pode tomar decisão em candlestick se você não tem uma estratégia que determina o contexto para você atuar, operar, certo? Então vamos aqui para a descrição e psicologia do padrão explicado. Então, em uma onda de baixa, né, ou seja, começa uma onda de baixa quando você tem um movimento altista com candles fazendo novas máximas. Daí você tem um candle que faz nova mínima em relação ao candle anterior, mas não rompe a máxima dele. Aqui já começou um movimento de baixa, né? E o movimento de baixa ele vai se estendendo à medida que vai fazendo candlesticks com novas mínimas, né? Preferencialmente candlesticks que fazem novas mínimas sem romper a máxima do candle anterior. É um movimento baixista. Movimento de baixa. Então, em um movimento de baixa, ocorre o Maru-Bozu negativo, né? E é um candle cheio de corpo grande. Você tem quadrado, que não vai ser nunca um Maru-Bozu, mas formou retângulo já é um Maru-Bozu. Mas tem que ser um retângulo maior, né? Quanto maior o retângulo, mais significativo é o Maru-Bozu. Por exemplo, um retângulo, aqui a gente tem um quadrado. Aqui, por exemplo, já virou um retângulo. Isso aqui é um Maru-Bozu? Mas ele é pequeno. Agora, quando tem uma extensão maior assim, como esse aqui, aí sim é característico do Maru-Bozu, né? Então, Maru-Bozu negativo, candle de força. E esse candle ele é um candle que indica o quê? Um Maru-Bozu negativo, ele indica um candle de um movimento baixista que gera força para que o movimento de baixa continue progredindo. Então, o Maru-Bozu ocorreu aqui, ele tende a aumentar a probabilidade de continuar a onda de baixa. Ele é força para que esse movimento baixista progrida, aumente, expanda. Certo? Então é para isso que serve o Maru-Bozu. Daí o que acontece? Ocorre um gap, tá, de corpo, daí você tem a diferença de gaps. Gap de corpo, esse caso aqui é um gap total, perdão. Gap de corpo é quando você tem dois candles e daí as sombras se tocam, mas os corpos não se tocam. Então é gap de corpo. O gap total, no caso o gap de baixo total, é quando nem os corpos nem as sombras se tocam. Tá? A gente tem um gap geral aqui mesmo, nada se toca, gap total. Então a linha a interrupção de alta ela vai se caracterizar pelo quê? Um gap total
e forma um candle negativo, mas na forma de candle de indefinição. Então a gente tem o gap total aqui. E o próximo candle é um candle de queda. Só que assim, se você tem um Marubozu, que é um candle de queda e de força para expandir o movimento de baixo, ocorre um gap de corpo, tá indicando que esse Marubozu está gerando força para continuar a tendência de baixo. Daí existe gap de exaustão, gap de continuação, gap de continuação. Então, se o contexto é para continuar a tendência de baixo, vai ser um gap de continuação. Se o contexto é que a tendência tende a parar, então esse gap vai ser um gap de exaustão. Ou seja, vai parar, vai ser o último suspiro da tendência de baixa para ela tentar reverter para cima. E o gap de corte é o gap de início de tendência de baixa. O contexto é de início de tendência de baixa. Ocorreu um gap total, caracteriza então uma condição de gap de corte. Se tiver outros parâmetros, candlesticks mesmo, que indicam o início da tendência de baixa, daí que o gap de corte fica mais significativo. Então você tem que estudar essa questão dos gaps, eu já dei aula aqui no YouTube sobre isso. Então aqui, dependendo do contexto, pode ser um gap de corte. Ou pode ser um gap de exaustão. Mas o que indica que provavelmente é uma exaustão, apesar de que gap de exaustão para a tendência depende do contexto na tendência de que ela vai acabar, daí ocorre o gap de exaustão. Mas quando ocorre um gap de total para baixo, depois de um Marubozu negativo, indica força extrema para continuar o movimento baixista ou para iniciar um movimento baixista grande, uma tendência de baixa grande. Só que ao invés de fazer um candle que culmina na psicologia que alerta, digamos assim, uma psicologia de continuidade no movimento de baixa, que seria um próprio Marubozu negativo. Ou um quase Marubozu, né, um retângulo aqui menor. Mas não, ocorre um candle de indefinição. Corpo pequeno, sombras razoáveis ali. Às vezes pode ser uma sombra maior também. Então esse candle aqui poderia ter uma sombra um pouquinho maior, sem problema. Enfim, tem que ocorrer um gap após o Marubozu e um candle de indefinição. Esse candle de indefinição indica contrariedade para o movimento de baixa expandir. Então está acontecendo um movimento de baixo. Ocorreu um candle de indefinição, ou seja, spinning top com sombra pequena, martelo negativo, o martelo positivo, então, outro candle de indefinição mais forte ainda, martelo invertido, que não é muito, meio fraquinho, né? Mas é um candle de indefinição. Os dojis, né? O doji normal, long leg doji, long leg doji invertido, né? Inverted long leg doji, dragonfly doji, gravestone doji, ou doji for price. Então, isso são candles de indefinição. Eles se caracterizam por mostrar contrariedade ao movimento predominante, seja para alta, seja para baixa. Então ele tende a enfraquecer esse movimento e levar o mercado a fazer o movimento contrário. Tá? Então se ocorrer um candle de indefinição, nesse caso aqui, de preferência como o clássico, né, um spinning top pequenininho, então está indicando contrariedade com o que manda a psicologia por trás do Marubozu negativo. E o gap total também. Daí em seguida ocorre um candle de definição positivo, preferencialmente positivo, já indicando que está tentando reverter mesmo. E depois outro candle de definição negativo, ou pode ser positivo. Os três podem ser positivos, ou os três podem ser negativos. O importante é que ocorra três candles de definição. O ideal, né, seria se fosse... Deixa eu só apagar aqui. O ideal seria se fosse, né, um candle de definição vermelho, o segundo vermelho aqui. Não precisa ter gap, geralmente não tem gap de corpo. Geralmente não tem gap total, tá, entre esses candles de definição. Aqui a gente vê um gap de corpo somente, aqui já não tem gap nem de corpo nem de sombra, mas o máximo é gap de corpo. As sombras se tocam, né? As sombras se tocam. Daí aqui o terceiro faz um candle de indefinição positivo. Esse aqui é um padrão realmente um indicativo realmente que vai formar
um movimento contrário ao movimento descendente que estava designando a psicologia do movimento do preço pelos candlesticks por meio desses 3 candles de indefinição. Ok? Né? Então é nessa descrição, nesse formato que os candles de indefinição devem ocorrer. Daí, em seguida, ocorre um Marubozu positivo, onde a gap de corpo, ou não precisa ser um gap de corpo, mas um quase gap de corpo, ou preferencialmente um gap de corpo, tá? E preferencialmente um gap de corpo, tá? E você tem um candle do tipo Marubozu. Então já existia uma psicologia de movimento contrário ao movimento baixista designado por esse Marubozu negativo. Houve o gap, então fechou aqui, pulou daqui para cá, ó, né? Deu um pulo, o gap, tentou cair, não conseguiu e expandiu para cima, formando aí um Marubozu positivo, mostrando uma recuperação do preço. A gente tem que ficar ligado bem nesse gap aqui, que é um gap entre o fechamento do candle negativo em relação à abertura do candle positivo Marubozu aqui, e esse gap indica um sinal de reversão. Formando um Marubozu, indica mais ainda um candle de continuidade alta. Um Marubozu positivo, ele indica o quê? O mercado ele tem força para continuar o movimento ascendente. Então está fazendo um movimento ascendente. Ou está numa região de suporte. Ocorreu um Marubozu positivo, está indicando que o suporte está forte para bombar. E ele tende a dar força para que o mercado bombe. Se o movimento está na alta, ocorre um Marubozu, ele indica a força para continuar o movimento altista. Principalmente se ele ocorre no começo aqui, né? De preferência no comecinho, próximo de um suporte, ou começou a subir, e próximo do começo dessa subida ocorre um Marubozu positivo, ele indica a força para continuar o movimento de alta. Então ele é um candle que indica a força para o movimento altista. E temos essa característica do gap entre o fechamento do negativo com a abertura desse Marubozu positivo, mostrando claramente uma força para tentar reverter esse movimento, esse quadro de baixa e fazer o preço culminar em um movimento altista. Vai depender do contexto, pode ser um movimento pequeno, pode ser uma reversão de tendência ou pode ser o início de uma tendência de alta ou a continuidade de uma tendência de alta, vai depender do contexto, tá? Detalhe, a gente tem esse exemplo aqui de interrupção de alta fechando esse gap. A gente tem o Marubozu fechando o gap, mas também é interrupção de alta quando você tem o gap que não é fechado. Né? Você tem um gap que não é fechado, daí você ocorre aí o Marubozu tal e não fechou o gap. Né? O máximo que ocorre é tocar na sombra aqui inferior, mas não fecha o gap. Isso aqui também não necessariamente tem que fechar o gap como nesse exemplo. Isso aqui também é uma linha de uma interrupção de alta. Mas pode não fechar o gap. O importante é a característica aqui do gap entre o fechamento e a abertura do candle. E toda a característica anterior já descrita aqui dos candles de indefinição, do gap aqui total, etc. Certo? Então nós temos essa descrição e essa psicologia por trás deste padrão. Muito bem, Leandro. Então se ocorrer uma figura similar com essa descrição, eu vou comprar porque vai reverter a tendência, vai bombar, vai subir e nunca mais vai cair. Não. Depende do contexto. Tá? Então vamos ver aqui os intensificadores, né, de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior for o quinto candle, que é um Marubozu positivo, mais forte é o padrão. Então, ó, nesse caso, o Marubozu ocorreu desse tamanho. Se ele ocorresse de um tamanho maior, se ele fechasse o gap, né? Vou explicar isso depois, mas ocorreu de um tamanho muito maior, mais forte é o padrão. Então é uma característica que aumenta a força do padrão.
Quanto mais próximo de fechar o gap total ficar o candle maruboso positivo, mais forte é o padrão. Então, assim, se fechar o gap, o padrão fica mais forte ainda, porque é esse exemplo. Ele fechou esse gap, né? Mas vamos dizer que, por exemplo, se fechasse aqui, a gente teria uma distância aqui mais ou menos assim para fechar o gap. Daí vamos dizer que fechasse o maruboso positivo mais próximo de fechar o gap. Não fechou, mas quase fechou ali. Então é um padrão mais forte. Então às vezes você vê em um certo criptoativo a interrupção de alta. E tem uma outra interrupção de alta que está ali quase fechando o gap. Aumenta a probabilidade dessa interrupção de alta por conta dessa característica, né? As duas situações acima ao mesmo tempo ocorrendo, ou seja, tá ou fechou, se fechar o gap, mais forte ainda. Tá quase fechando o gap e é um marubozu gigantesco, né? Um marubozu grande. Então fica mais forte ainda o padrão. Então veja que essas variáveis, elas, né, têm probabilidades diferentes, justificadas pela psicologia por trás de sua formação. São argumentos que é difícil quebrar, né? Na minha opinião. E a maioria das pessoas que estudam candlesticks não tem esse tipo de visão, esse tipo de conhecimento. E por isso que não consegue aproveitar as oportunidades melhor, porque não tem esse tipo de filtro, né? Já tem esse conhecimento pleno, avançadíssimo, e não conseguem fazer esse filtro, e isso te dá uma vantagem injusta no mercado quando você domina esses filtros que eu estou ensinando para vocês. Quanto maior for a sombra inferior dos candles de indefinição, principalmente o quarto candle, mais forte é o padrão. Então, por exemplo, candle de indefinição, sombra maior aqui. Se os três tiverem sombras grandes, quanto maior as sombras, mesmo que sejam do mesmo tamanho, mesmo formando spinning tops, a sombra maior indica uma indefinição menor. Um candle de definição com sombrinha pequena tem uma indefinição no nível de indefinição, para reverter o movimento para cima, para fazer um movimento contrário. Mas a indefinição aumenta a sua força de contrariedade quando as sombras são maiores. Se é um movimento de indefinição para baixo, contra a queda, né? Se a sombra inferior for maior do que a superior, isso aumenta a probabilidade dessa indefinição apavorar os ursos e dar força para os touros então bombarem, subirem, né? Entendeu? O martelo positivo ou negativo também, mas o positivo é mais forte ainda, né? Como o candle de indefinição. E aqui você tem as situações 1, né? Ou seja, o quinto candle gigante. A situação 1, né? O quinto candle. Deixa eu só terminar aqui. A situação 1. Tem os candles de definição. Tal, aqui. Candle negativo também. Então aqui a gente tem um marubozu gigantesco. A gente tem fechando o gap ou próximo de fechar o gap. E a sombra inferior aqui desse candle é gigante. Aqui você tem uma interrupção de alta absurdamente forte. Uma condição mais forte, porque cumpre esses 3 intensificadores, que aumenta a probabilidade mais vezes. Certo? Então veja, né, o nível de domínio que você vai ter para calcular uma probabilidade para você ser mais agressivo, quando você conhece esses pequenos detalhes, os candlesticks. Isso em livros você não encontra praticamente em nenhum dos que eu li no passado, porque eu li muito livro, e daí eu fui estudando e fui descobrindo essas questões aí. Tá? Mas a maioria das literaturas de candlesticks não fala nada disso para vocês, então é um conteúdo aqui bem exclusivo, bem avançado, são 16 anos de mercado que eu tenho. Até hoje eu reviso semanalmente os candlesticks. Estou sempre praticando, analisando e, né, tenho um nível avançadíssimo de ver os candlesticks. E sei tudo isso que eu estou falando aqui, não tem script não, eu já sei tudo de cabeça, porque eu pratico muito, são muitos anos, são muitas descobertas que eu tive, tá?
Então vamos lá. A linha de interrupção de alta, né? Bullish breaking away. Vai depender do contexto, o movimento que ela vai gerar. Então é um candle de alta. Compensa operar comprado sempre que ocorrer esse candle de alta? Não, porque depende do contexto. Ele vai fazer o preço subir, mas se subir pouco não compensa você operar comprado. Porque compensa você entrar para ganhar bastante. Então tem que ser numa reversão, né? Tem que ser numa reversão para você operar comprado, ou no início de uma tendência de alta. Daí você compra aí ou na continuação de uma tendência de alta. Então você vai ter que ter indicadores, metodologias, estratégias que não envolvem candlesticks para você determinar o contexto. Então, por exemplo, repiques é quando você tem topos e fundos descendentes, e os repiques são os movimentos ascendentes aqui durante esses topos e fundos descendentes, em uma correção forte ou em uma tendência de baixa. Após determinar que é uma tendência de baixa, toda vez que ocorrer em um fundo o bullish breaking away, a interrupção de alta, vai ser apenas um repique, não compensa para comprado. Né? Não compensa sair da operação vendida, porque vai ser apenas uma correção e continuar a queda. Tá? Mas, digamos que, né, essa tendência de baixa, o contexto está indicando que está fraco e poderá culminar numa reversão, uma tentativa de reversão inicialmente, que seria um ABC para cima, e depois romper a resistência que sustenta essa tendência de alta para culminar na reversão completa. Então você poderia estar arriscando quando ocorrer o bullish breaking away, porque ele poderia ser o estopim da reversão da tendência. Não é ele que reverte a tendência. Ele, junto com o contexto de reversão de tendência, poderá ajudar. Então você pode arriscar uma compra aqui, daí você vai acompanhando operacionalmente e verifica que, né, depois da correção forte está indicando que vai virar. Você continua posicionado, comprado aqui. Você comprou para longo prazo, você fez uma compra boa aqui. Se você é trader, você poderia estar operando reversão da tendência. Para a tendência de alta, né? Para a tendência de alta, os pullbacks se caracterizam em topos e fundos ascendentes, que é caracterizada a tendência de alta, você tem ali os pullbacks de pivôs de alta, que são esses movimentos descendentes, não rompem o fundo anterior. E nesses fundos descendentes, se ocorrer a interrupção de alta, caracterizará provavelmente uma continuidade de tendência de alta ou o início de uma tendência de alta. Então ocorreu o bullish breaking away aí, a interrupção de alta nesse ponto. Né? Tá fazendo um pivô de alta. Daí aqui está corrigindo, está caindo, mas o contexto é para fazer uma nova onda de alta. Ocorreu o bullish breaking away aqui, está no início da tendência, compra para, né, seguir a tendência de alta. Está na tendência de alta que tende a continuar, compra para operar a continuação da tendência. Comprei aqui embaixo, bullish breaking away funciona como continuação de tendência. Um padrão de continuação de tendência. Porque o contexto é de continuação. O bullish breaking away, ele justifica a continuação provável. Ele funciona como candle de continuação. Certo? Daí aqui você tem as variáveis desse padrão que equivalem ao clássico ou até são superiores. Foram as explicadas aqui na parte dos intensificadores. Eu expliquei para vocês. E os candles de indefinição formados por martelos positivos ou negativos de sombra inferior grande. O que eu falei para você também, né? Se esses três candles aqui, eles ocorrerem, principalmente o terceiro, né? O terceiro candle ocorreu na forma de martelo, principalmente se for um martelo positivo, se a sombra for gigantesca, então fica muito mais forte o padrão. Se os três ocorrem com martelo, fica mais forte o padrão. Porque o martelo não é somente um candle de indefinição, mas ele é um candle que justifica um movimento altista muito gigante, dependendo do contexto também, tá certo?
Então é isso, pessoal. A questão dos indicadores aí recomendados de análise técnica, isso vai ser feito em vídeos posteriores, tá certo? Para você fazer o curso completo de Candlesticks, ter acesso a todas as aulas, tem a nossa playlist aqui no canal e tem o link na descrição do site. Conteúdo avançadíssimo para os Candlesticks. Por que o Leandro Santos está ensinando tudo isso? Porque tem gente que engana você dizendo que você fazendo o curso de Candlestick dele ou fazendo o curso de análise técnica dele, onde ele vai revelar todos os segredos da análise técnica dos Candlesticks, você vai ficar rico com isso. Mentira. Porque o mercado financeiro é tão complexo que você, como eu já provei aqui, você não pode usar os Candlesticks sozinho. Então, eu prefiro ajudar as pessoas formando um conteúdo, compartilhando de graça um conteúdo de altíssimo nível sobre Candlesticks, onde comprovadamente, para você comprovar uma metodologia, você tem que fazer testes na simulação, testes com dinheiro real por pelo menos um ano. Não adianta só fazer simulação, não adianta testar somente por uma semana. E depois de um ano testando, você vê que tem problemas e tem que voltar a testar de novo e recomeçar. E essa novela dura 5 a 10 anos. 90% fracasso, né? E não conseguem comprovar uma metodologia. Eu sou um dos sobreviventes, né? Os 10, 5%, 95% aí, 90 a 95% não consegue desenvolver uma metodologia, tá? Pelo que o que eu estudei, o que eu vejo, o que eu vi e vejo até hoje é isso. Então, eu sou um sobrevivente, consegui comprovar uma metodologia depois de 8 anos e tem essa metodologia aqui que eu ensino, né? O ensinamento dos Candlesticks você pode aproveitar para criar a sua estratégia. Se você conseguir criar a sua estratégia, parabéns. Se você não conseguir, tentei ajudar você e você pode também fazer o meu treinamento e aprender um método que funciona. Então, meus treinamentos já têm métodos tanto para a parte fundamentalista quanto para a parte de trading, né? E aqui, esse curso aqui, ele é um curso que envolve criptomoedas para longo prazo também. E é um trade de longo prazo, investimento de longo prazo, entre aspas, né? Especulação de longo prazo. Então você tem esse curso e você tem esse curso aqui de análise fundamentalista de ações, tem o grupo secreto de sinais com sinais tudo mastigado ali, onde basta seguir e lucrar. Tem a minha criptocarteira com potencial de 10 a 30 mil % nas criptomoedas para longo prazo. Comprando os cursos, você ganha de graça o grupo secreto de sinais. A questão é, Warren Buffett, ele fez curso, fez aula com Benjamin Graham, que inventou uma metodologia. Ele também passou pelo que eu passei, pior ainda do que eu passei. Ele demorou muitos anos para comprovar a metodologia fundamentalista dele, o Benjamin Graham. Depois que ele comprovou, ele passou a usar essa metodologia. Warren Buffett fez aula com quem tem uma metodologia que funciona. Então você estará investindo dinheiro para fazer aula, para aprender uma metodologia que já funciona e que você vai poder usar e não vai precisar, talvez, ficar 10 anos para tentar comprovar uma metodologia e provavelmente fracassará a maioria. Você pode fazer parte dessa maioria ou pode fazer igual o Warren Buffett e investir em alguém que tem já esse conhecimento e pode te ajudar. Tá certo? Então, se você quer entrar em contato comigo para aprender as minhas técnicas, para entrar para o grupo secreto de sinais, onde está os sinais lá, tudo mastigado para você usufruir, entre em contato comigo, links na descrição. Vou ficar por aqui. Obrigado. Até mais.